5 anos se passaram. Pois é. E chegava um moleque dizendo: Taylor, eu acho melhor você ficar abaixada porque a gente não sabe se eles têm armas ou não. Mas a Taylor não tava nem aí pro moleque. E quando ela descia, ela dizia pro moleque: olha, Ufok, eles não são monstros. São pessoas como nós. Mas estão tão ferrados da cabeça que nem se lembram disso. E aqui nos era mostrado uma cidade inteira, ao qual era domínio dos Crossed. Eles são idiotas, isso sim, dizia nosso capitão Bailey. Mas a Taylor retruca e ninguém pediu sua opinião. Tome! Então só de birra, ele mandava que todo mundo ali respondesse com fogo. E a Taylor ficava: não, mas peraí, você não pode fazer isso não. Mas ele dizia: você não tem voz aqui, Taylor. E a mulher aí do lado dizia: eles vieram faz 5 anos, nos ofereceram um trato, praticamente pagar o dízimo da vez. E ela dizia que no fim, usam armas contra os próprios, só para não serem libertos. Então, por que teriam medo deles? E quando o tiroteio começava, Taylor dizia que viu o próprio inferno e estava ali quando o emissário chegou. Tentaram me fazer pagar o dízimo também, fazer parte daquilo, mas você não me viu ajoelhando com pena de mim mesmo, não é? E o nosso Bailey respondia: todo mundo tem a escolha, ajoelhar ou resistir. E complementava dizendo que eles escolheram a segunda opção, e esses aí não merecem nem o seu lamento. A mulher agarradinha com o moleque aí explicava que a única forma de libertar essa galera é porque a ferrovia precisa de um abrigo quando a linha passar por ali. Mas aí o Bailey dizia: ô, calma aí, pô, para de jogar charme pro moleque, pô. Foco na missão. Então eles percebiam que alguma coisa estava pegando fogo ali em cima. E o velho que estava no ponto alto dizia: eu acho que eles estão queimando os arquivos. Queima de livros. E o pessoal ficava tipo: agora deu o caralho mesmo, viu? E aí não tinha jeito, rapaz. Os caras atiravam com tudo. Invadiam o lugar quebrando o portão. E aí todo o exército de Murfreesboro invadia o local. O moleque ficava meio assustado com toda aquela violência, mas a Taylor dizia: não, fica tranquilo. Vamos fazer o nosso trabalho, vamos pegar os arquivos, vamos pegar os registros e vamos vazar. E aqui, Taylor dizia que essa cidade era Kingston, e ela dizia que eles ficaram 5 anos sob a lei de um cara de igreja, como se fosse algo, nossa, ruim demais, né? E aí as pessoas viveram no completo medo. E depois dessa pequena aulinha, o Ufok percebe que Taylor não gosta nem um pouco do Capitão Bailey. E quando o senhorzinho falava: por favor, saiam daqui, por favor, mano, ele virava dando um socão na cara do velho falando: considere-se liberto. E aí os dois presenciavam o espanco gratuito de idoso e faziam uma analogia pro moleque dizendo que o Bailey era como se fosse montar em um avestruz, onde se você subir no dorso do bicho onde ele não consegue te alcançar, ele corre como um raio e destrói tudo no caminho, igual o Bailey. E aí os caras botavam fogo no local e aí não tinha como ficar. Os dois vazavam dali o quanto antes. Logo em seguida, o fogo era apagado, e a Taylor via a pilantragem que o Bailey estava fazendo com pessoas inocentes, queimando as coisas de geral sem mais nem menos. E aí os dois se ofereciam para ajudar. Então, a Taylor pergunta para um deles se aqueles arquivos não eram de Kingston, mas sim dos infectados. Porém, uma mulher dizia: Você estava aqui, não estava? Você era viajante. Você estava aqui quando demos os primeiros presentes, né? Mas a Taylor mete o louco falando: eu? O quê? Não, você está me confundindo com outra pessoa. Então, Taylor via uma homenagem ao Beowulf Salt. Então, o moleque pergunta: quer dizer que vocês adoravam ele? E a mulher responde: sim. Então, a mulher explicava que os Crossed obrigavam todo mundo a fazer as suas orações, adoração somente ao Salt, doutrinação, ensinamentos, tudo baseados na crença deles. Mas a Taylor interrompe dizendo: sim, entendi. Bom, a gente já terminou por aqui, muito obrigado, até mais. Um pouco depois, Taylor pergunta a Ufok, nomezinho, viu, puta merda, se o arquivo tá tudo limpo. E ele responde: olha, quase, tem palavras legíveis, publicações completas, até talvez enterradas mais fundo. Até que então, a Taylor divagava sobre os arquivos do Salt sempre estarem incompletos, mas o moleque dava uma procurada e ele achava um livro, rapaz, um livro chamado Meu Legado, Solução Tirada da Bunda.
E sabe o que estava escrito na capa? Estava escrito uma compensação curada para o diário de Beus Salt. Ou seja, uma cópia de seus últimos registros. Ah, meu Deus do céu, o roteiro desse aqui, meu amigo, não existe, cara. É grande demais para mentes pequenas. E a Taylor, logicamente, ficava, puta merda, isso é incrível, nossa senhora. Até que então, a puxa-saco do Bailey chegava. E ela dizia, ei Taylor, o Bailey tá chamando você e esse gostosão aí. Então eles iam ver o que estava pegando, seguindo a mulher. E havia um Crossed preso, rapaz. O único Crossed daquele lugar. Entretanto, era uma criança. E o nosso menino conclui, caramba, ele deve ser o último. Até onde sabemos, nenhum assentamento escravizado foi deixado para trás, ou abandonado. E o moleque ficava em choque, ele ficava, caramba, tu quer dizer que os Crossed trocavam isso aqui por 10 pessoas? E o Bailey dizia, pois é, os nascidos em troca vinham com um preço a mais. Então, ele explicava um pouquinho mais a respeito disso, onde os Crossed não ligam para esses aí, ou abandonam para morrer de fome, ou então levam de Vasco, simplesmente porque querem. E o moleque pergunta, mas por quê? E a mulher praticamente responde que eles gostam disso, e não se importam. E o Bailey, de saco cheio, simplesmente tirava a vida do pequeno Crossed. E a Taylor, de saco cheio de tudo aquilo, também dizia, vambora daqui, é hora de partir. A cena corta e os dois estavam no ônibus, e eles estavam lendo aquele livro, achado por pura sorte, onde ali ela encontrava como se fosse uma pequena oração, que dizia, os títulos dos capítulos são reproduzidos em fac-simile do mais augusto seio de sua benevolência, Beus Salt. O problema é que isso ficava se repetindo muitas e muitas vezes, e havia uma sequência de letras sem sentido que não formavam palavra nenhuma. E o moleque, com um livro em específico, dizia, e esse aqui? Tá quase todo em branco, meio borrado, e tá escrito o Diário de Future T. Quando a Taylor dizia, não, esse não é pra traduzir esse não. E rapaz, eles encontraram o diário dela debaixo da terra 5 anos depois. É uma delícia isso daqui. A cena corta de novo e agora estamos em um motel de Murfreesboro. E ela se encontrava com a chatíssima Dainá. E ela perguntava, e aí, como é que tá o grande mop? Mas aí o moleque do nada abria a boca e começava a falar. Nossa, foi muito foda, o Capitão Bailey limpou o último acampamento escravizado, matou o último bebê de troca e a tenente deu uma freitada pra cima de mim e aí a imagem interrompia e falava, pelo amor de Deus, moleque, cala a boca. Mas aí ela não resiste e pergunta, tá, mas você viu o Musta? E aí, a Inma revela, ele fica nos assentamentos o mínimo possível, desde que você largou o arquivo, bem, você sabe disso. Até porque, do jeito que Murfreesboro está indo, quem pode culpar ele? Finalizava a nossa Inma. A cena corta mais uma vez e lá estava Taylor, no lugar onde eles chamam de Radionete. E o cara aí pergunta, nossa, você conhecia a Cautions? Ela responde sim, mas não vejo ela faz tempo. Aí do nada eles recebiam um sinal de um brasileiro dando risada, kkkkkkkkkk. Aquilo era uma frequência altíssima, com cliques e assovios. Está assim por hora, segundo um dos caras. E o outro dizia que acharam que pode ser alguma coisa a ver com os Gepler, na ferroviária. E a Taylor se oferecia para dar uma olhada nisso. E assim, a Taylor seguia tranquilamente, tudo tranquilo, tudo de boa, mas aí ela se deparava com um cervo. E havia uma flecha cravada em suas costas. E quando o bicho caía, Taylor via uma aproximação, haviam pessoas ali. Mas não era nada demais, eram só uns caçadores que eram amigos da Taylor. E até aqui, é só um diálogo comum que ninguém liga. Isso porque o importante mesmo vem agora, vai por mim, meu amigo. Taylor se dirigia até sua casa e ali se encontrava com o Musta, onde ele pergunta, e aí, como é que tá a sua guerra? E ela responde, não, isso não é guerra. E aí, ele se desculpava. E o nosso árabe favorito dizia, eu odeio quando você tá longe. Ela se joga em seus braços, dizendo que sentiu a sua falta. Mas ele dava um chega pra lá nela e falava, ei, calma aí, agora não. E aqui nosso Musta revelava que eles caíram direitinho, porque o Musta, ele havia se isolado por outro motivo. Não era porque ele tava magoadinho, e o pessoal acreditou. Ela falava, não, beleza, tranquilo, mas como ela está? E o Musta responde, normal, firme como sempre. E aí, ela se sentava para ler um pouquinho, mas não dava nem 5 segundos ela desistia. E como nos velhos tempos, ela voltava a escrever em seu diário. Escrevendo um pouco do que aconteceu, que eles eliminaram a última criança, que foi fruto de uma troca.
mas ela desistia de escrever isso. Então, em seu monólogo, ela dizia: minha querida, hoje eu acredito. Hoje eu consigo escrever para você, não para mim mesma. Hoje eu começo a sentir, finalmente, que você é minha, antes de tudo. E aqui nos era mostrado aquele bebezinho Crosser, que agora já está um pouco mais crescido, e Taylor estava cuidando dela como se fosse sua filha. No capítulo seguinte, nos era apresentado um flashback daquele exato dia, onde Taylor estava de frente com aquela criança. Ela era uma Crosser, era um infectado, mas ela não teve coragem de tirar a sua vida, até porque era um bebê, não tinha feito nada de errado ainda, então ela hesitou. E ela levou a criança pra cuidar. O Musta, obviamente, no começo ficou tipo, mano, como assim, cara? Que ideia é essa que você teve? Mas por algum motivo ele aceitava isso de uma forma bem rápida até. Foi tudo muito rápido, tudo muito abrupto, mas a gente vai seguir em frente mesmo assim. E aí eles pegavam aquela casa que estava abandonada e tornaram o seu lar, onde juntos iriam criar aquela criança. No começo, eles tinham medo e receio da criança, até porque 2 palitos já estão infectados. No início foi um pouco complicado, mas segundo as suas próprias palavras, ela tinha que ser lapidada, assim como um diamante. Chegou um momento que essa menina estava literalmente o capeta, se entregando aos seus instintos. Minha querida, foi o show mais difícil, dizia Taylor no presente. Mas quanto mais o tempo passava, mais a criança ficava tranquila, e suas palavras eram de amor e carinho, por incrível que pareça. E Taylor nos dizia que ela nunca chorou. Em todos esses 5 anos, ela nunca derramou uma lágrima sequer. Entretanto, mais do que os surtos, mais do que o som da sua voz, é o maior lembrete que ela não é verdadeiramente gente. Ela dizia que o pessoal em Murfreesboro acha que eles são 2 excêntricos, brincando de isolamento, ficando quietos nos subúrbios urbanos, mas eles não entenderiam. Não poderiam entender, mas ela dizia que quando está longe dela, Taylor não sabia se sentia sua falta ou se sentia medo. Mas se convenceu a acreditar que isso era normal. E Taylor finalmente conseguiu o que queria. Até cantava para ela: brilha, brilha, estrelinha. Entretanto, lá no fundo, ela sabia que essa menina não era uma humana de fato. Em seu monólogo, ela dizia que estava escrevendo sobre ela, mas ela não conseguia entender por que a mantiveram, por que a amaram, por que ao mesmo tempo ela melhora e piora tudo. Talvez quando ela ficasse mais velha, quem sabe ela tivesse a resposta. E até lá, eles dariam um nome a ela, coisa que ainda não fizeram, mas tudo ainda é muito incerto até lá. A cena corta para um diálogo de Musta e Taylor, onde ele dizia que estavam mandando o Gepler de volta para a troca. Ele vai ter que ir junto. E aí ela dizia: nossa, que homem ocupado. E aí a Taylor dizia: pois é, né, mas acho que agora a gente vai ter que aproveitar bem a noite, né? Mas eles estavam fazendo isso na frente da criança, mano. E a Taylor falava: não, calma aí, ó, tá vendo? Mas o Musta falava: ah, que isso, tá tranquilo. E rapaz, esse quadro aqui dessa criança, cara, tá brabo demais, mano. Esse olhar dela, muito bom. E aí no dia seguinte, quando o sol raiava, e a Taylor ficava tipo: puta, mano, a gente deixou a menina solta, cara. Mas ele falava: não, tá de boa, se não aconteceu nada de ruim. E quando eles estavam se despedindo, a menina dizia tchau, mas do jeito que um Crossed falaria. E aí a menina falava como um Crossed pela última vez, e agora começava a falar como uma pessoa normal. E os dois ficavam tipo: caramba, mano, doideira. O tempo passava e Taylor saía para fazer as suas obrigações e já sentia saudade da menina. Ô, sofrência. Ela dizia em seu monólogo que estava partindo para uma nova missão de arquivamento. Segundo o que ela dizia, a ferrovia funcionava há 3 anos, tudo indo muito bem. Murfreesboro estava como se fosse uma cidade bem funcional. Mas o mais importante, ela havia tido sucesso na decodificação do livro de Salt. O primeiro capítulo é fácil demais, ao que parece. Divida o alfabeto, e você tem A e vira N, o B vira O, e assim por diante. Mas essa parte não é o problema, é ele, a voz dele, ele é o problema. Eu confio aos meus crônicos agora uma coda final, ainda que enfraquecido, como forma de tranquilizar aqueles espertos o bastante para perceber. Era um dos exemplos. Aqui, Salt descrevia um pouquinho do seu desenvolvimento na criação de Crosseds inteligentes, os isolando da violência e os estimulando a pensar.
O problema é que nem todos se tornaram assim. A maioria desenvolveu inteligência, mas ainda continuavam crossheads. Os mais inteligentes que ele conseguiu criar, ele os transformou em agentes. Aqueles que conseguiam ser humanos, ou melhor, parecer humanos. Mas ele dizia que a militarização dos Crossed seriam inevitáveis. Mas é melhor que seus esforços sejam mal direcionados do que inúteis. Nisso, os infiltrados podem ser úteis. E aí começa os primeiros ataques, como um prólogo da fase mais perigosa, que exige uma doutrina mais reativa. E foi assim que ele criou o seu legado. Passado um tempinho, eles finalmente chegavam, e eram muito bem recebidos por uma idosa. A senhora os conduzia, e Taylor pergunta se ele estava ali. A senhorinha entende que ela estava falando de Bailey, e ela responde, não, graças a Allah. Ela dizia que ficou sabendo pelo rádio que ele estava caçando Crossheads em Grand. E os Gamblers? Pergunta Taylor. E a senhorinha dizia que estavam todos ali. E ali onde estavam era a cidade de Gapley, um local mega importante onde faziam acordos, negócios, onde forneciam recursos a Murfreesboro. E era um dos maiores assentamentos que conheciam. E aí lembra daquele sinal do capítulo anterior? Então, ela perguntava para os caras aí se eles haviam ouvido algum sinal estranho. Ela dizia que ficou sabendo que tinha alguns Crossed saindo da floresta, mexendo com um boost, tipo, fazendo um plano. Porém o cara dizia, não, infectados? Eles não passam aqui desde que a gente fez o cerco. Eles até tentam de vez em quando, mas vai saber o que passa na cabeça deles. E a mulher aí do lado dizia, pelo que a gente imagina, esse sinal não passa de um eco nas montanhas. E aí do nada, quem aparecia lá era Cautions, juntamente com o seu namorado. E ali, eles diziam que estavam felizes, tinham uma boa reputação porque o moleque é filho do baloeiro. E mais tarde, eles organizavam uma janta daquelas, porque eles só estavam vivendo aquela vida feliz e boa graças a Taylor. E agora, eles estavam esperando um filho, mas depois de encher o bucho, a Taylor dizia que iria descansar um pouquinho e que estava bem exausta. Em seu monólogo, ela dizia, deitar? Que palavra engraçada, coisa estranha, né? Só consigo dormir de verdade quando estou com você, com minha família. Mas vou tentar mesmo assim, mais uma vez. Boa noite, meu coração. Entretanto, uma confusão se iniciava. Eles estavam sendo atacados. De novo, rapaz. Entretanto, os Crossed estavam em maior quantidade, e quando parecia que eles não iam dar conta, eis que alguém atirava uma flecha em um Crossed. Era uma pessoa misteriosa, com uma roupa grossa de proteção. O capítulo começa com o mesmo pessoal de antes escalpelando os Crossed. E a Taylor ficava, meu, que merda é essa aqui? E quando questionava quem eram eles, o moleque responde que eles eram da tribo da montanha, se referindo a eles como mal educados, mal civilizados e selvagens. E a Taylor, toda paranoica e preocupada, falava, meu, mas e se eles são infectados especiais? Você já viu o que eles podem fazer? Mas ela era refutada ali mesmo, quando um deles provava que não era um Crossed. E a arte mudou mais uma vez. Pois é. O artista da vez é o Martin Tunica. E cara, as artes dele não são ruins não, mano. Ele não faz feio não. É interessante, vocês vão ver aqui que a arte dele é realmente bacana. Mas enfim, voltando aqui, a mulher provocava perguntando, você gosta de tatuagens? Cada uma delas representa quantos deles eu levei de Vasco. E a Taylor pergunta, você deve ter visto muitos desses espertos, né? Acampamentos, assentamentos, estações, eles vão onde você for, respondia a mulher. E Taylor questiona, e essas palavras aí na sua testa, o que elas significam? E ela responde que era seu nome. A insanidade é relativa, depende de quem está trancado com quem, e em qual jaula. Mas as pessoas a chamavam de Insa, nome grande da porra. A Taylor reconhecia a frase, dizendo que já leu em algum livro, e a mulher responde, Ray Bradbury, The Mindell de 1993. Mas depois disso, o moleque dizia, ei, calma aí, Taylor, você tá enchendo eles com muitas perguntas, eles podem ficar irritados. Mas a mulher sacava um charuto e dizia, que isso, pô, tá tranquilo. E aí, toda estilosa, ela dizia, nós nomeamos a nós mesmos. Escrevemos em nós mesmos por nós mesmos. E a Taylor, oh, muito foda. E aí, depois disso, ela perguntava para o McBlarney se ele estava ali pelas trocas. E ele responde que sim, é por isso que estavam ali, afinal, vieram do sul. Meu irmão, o moleque tá shapeado, mano, olha pra isso. E a Taylor não tava nem ligada, ela perguntava assim, nossa, mas, peraí, mas você pode trazer alguns desses livros pra cá? Sabe, só se você quiser, né? Aí a Insa olhava pra Taylor e falava, ô, gostei do teu lenço, que tal a gente fazer uma troca? Esse charutão aqui pelo teu lenço. E a Taylor falava, pô, fechado.
Eles iam embora e a Taylor dava um puta trago. E aqui tem que elogiar, cara, o quadro tá bem bonito, tá bem desenhado. E depois da banza, ela ia deitar. Mas ela não dormia e continuava fumando. Na verdade, ela estudava um pouco mais, agora que estava um pouco mais motivada. Porque agora ela entendeu como que funciona esse diário. É o mesmo código, só que escrito ao contrário. E codificando conforme sua vontade, na forma que ele mesmo criou em seu leito de morte, entalhado com referência em seu próprio peito. Então, continuando sua leitura, ali dizia que o Salt já sabia que iria morrer enquanto escrevia seu diário, mas tudo estava conforme ele planejou. Um exemplo disso, um dos Crosseds, naquele mesmo dia, usou um podador de jardim para quebrar o dente da frente de um cativo. Aquilo era um teste para demonstrar a calma do rapaz, que segundo suas próprias palavras foi um sucesso admirável. Ele dizia que enquanto escrevia, sentia seu corpo apodrecendo, mas não havia medo, mas sim orgulho. Aqui, ele dizia que terminou seu grande plano há alguns meses. Nele, repousam suas instruções finais, que ordenou que fossem reunidas como o último capítulo da obra da sua vida. Taylor avança e via seu último capítulo, onde dizia que todos os seus discípulos terão uma cópia, embora nenhum seja capaz de decifrar a seção final. É uma cifra diabólica, que só pode ser destravada com uma chave previamente conhecida. Este, então, é seu último controle. Parte recompensa, parte punição. A cifra lhe será revelada na hora e lugar determinados da sua volta. Então, ele respira uma última vez, descobrindo que não mais consegue respirar. Sendo esse, então, o fim da longa vida de Salt. Adeus e já vai tarde. Agora estamos na manhã seguinte. Taylor pensava brevemente sobre o que leu ontem à noite, onde Salt criou um novo futuro, uma nova era para os Crossed. Mas o que ele queria com isso? O que conseguiu com tudo isso? Mas a parte 3 e 4 ainda não foi decodificada. E o que significava voltar do pós-limpeza? Ele deve ter enlouquecido. Ele acha que virou tipo um Jesus. Um pouco depois ela tomava seu café e se encontrava com Cautions, onde ela dizia que Onway, seu marido, foi chamado para uma missão especial. Isso no meio da noite, depois que ela se deitou. Dizem que foi uma sabotagem, cortaram os cabos e a comunicação. Mas o próprio Onway dizia que esses ataques de infectados só podia ser alguma distração. Taylor se lembrava da noite passada. Se era uma distração, o que será que estão tramando? Será que tem alguma conexão com o que o Salt escreveu? E durante essa conversa amistosa, tranquila e bem aconchegante, ela pergunta como é lá, as Ilhas Gapley. Cautions dizia que parecia coisa de filme, onde haviam assentamentos, entre aspas, que eram gigantescos, onde lá tudo era abundante, deveria comportar dezenas e dezenas de famílias. Mas esse papo todo fez a Taylor chorar as pitangas, e quando questionada, ela dizia: não, eu tô só com saudade, lá de casa, do Musta, da família. Então depois, ela resolvia dar uma caminhada, e em seu monólogo, ela se perguntava se eles eram melhores que o Salt, lutando contra infectados no futuro. Mas o que isso significava? O que eles estão tentando alcançar? Até que então, ela se encontrava com o Ufok, nomezinho, viu? E ela pergunta: ei, Ufok, o que está fazendo de bom aí, moleque? Aí ele respondia: ah, oi, beleza. Não, é que o pessoal da tribo tá descarregando umas coisas aqui. Eles têm arquivos e livros pra caramba, hein? Mas aí a Taylor questiona: beleza, mas você chegou a questionar de onde que tá vindo tudo isso? E ele responde: ah, não, eu deveria? E aí a Taylor já começava a ficar desconfiada de novo. Mais tarde, ela estava trabalhando na Radionet e nos informava que as comunicações não foram afetadas gravemente. Era fácil para consertar, mas alguém prejudicou a comunicação e depois fugiu para os bosques. Era isso que Onway estava perseguindo, mas resumindo, dava para transmitir para casa. E alguém no rádio chamava pela Taylor. Então Taylor conversava com um dos caras de Murfreesboro. Ela dizia que estava tudo certo por ali e tudo mais. Então ela resolve questionar se o Musta estava ali. E o cara respondia que não, onde ele não voltou pro assentamento desde que ela partiu. E o cara até pergunta: olha, você quer que eu mande alguém pra ir lá investigar? Ela responde: não, tá tranquilo, beleza, tá de boa. Só fala pra ele ficar firme nas orações, beleza? Ah, claro, e que bom que você ligou. Temos um pedido para conectar você na próxima transmissão. Vou fazer a transferência agora. Mas antes de Taylor questionar quem fez o pedido,
Eis que o Bailey do outro lado da linha falava: "Oi, meu chapa. Ouvimos dizer que teve um incidente aí, é verdade?" Mas ela dizia: "Não, que é isso? Lógico que não. É só uns infectados aleatórios, mas o pessoal já tá cuidando disso." Mas ele não era burro e dizia: "Não, não, não. É uma sabotagem organizada. Eu acho que vocês vão precisar da gente." Ela ficava teimando e ele, como não é bobo nem nada, dizia: "Eu sei que tem alguma coisa aí, Taylor." Ele desliga e Taylor ficava bolada. Ela ficava: "Meu, eu só vim aqui fazer uns negocinho básico de arquivamento, cara. Onde eu vou tem merda." E o cara ali no fundo ficava: "Pô, tu quebrou meu rádio?" E aí do nada alguém chamava Taylor desesperadamente. Era o filho do baloeiro, que dizia: "O sabotador, nós pegamos ele." E ele complementa, dizendo que é um infectado inteligente. E segundo suas palavras, a voz do infectado não era arranhada. Ele falava tão bem quanto qualquer outro humano. Então, elas concluíam: é o Robbie. Ele dizia que eles foram rápido e prenderam ele num container. Mas a Insa chegava e falava: "Meu, vocês são loucos, vocês não tem que prender não. Tem que levar de Vasco." E aí acontecia que todo mundo ficava desesperado, porque se o Robbie estivesse ali, então uma emboscada seria certa. Então a Taylor chegava no Ufok e falava: "Ô, vambora daqui, vambora daqui." E o moleque falava: "Meu, mas e os arquivamentos? E tudo?" Mas nesse ponto não era mais importante. Então todo mundo se armava e se preparava. Então Taylor abria a porta do container e lá estava o nosso prisioneiro. Nos é revelado com clareza a face do Crosshair, um homem loiro de meia idade. Ignorando a qualidade baixíssima desse quadro, Taylor dizia: "Esse cara não é ele." Taylor dizia que esse aí não era o Robbie. E a Countess estava felizona: "Ai, graças a Deus que não é esse cara." Então os dois questionavam: "Peraí, se não é o Robbie, quem é esse cara? E por que ele queria falar com você?" Eis que então o Crosshair se manifesta: "Não me faça perguntas, e eu não te conto mentiras." O tempo se passava, o pessoal se reunia, e todo mundo ficava se perguntando o que fariam com ele. Taylor pensava em ir até lá e conversar diretamente com o infectado, mas ela estava muito apreensiva quanto a isso. Ela dizia em seu monólogo que ninguém sugeriu a tortura, talvez porque não funcionasse. Então ela teve a ideia de falar com Onway, para que pegasse uma máscara de ar antiga e colocasse o máximo de entorpecente pro Crosshair. Sim, é isso mesmo que você tá vendo. E quando o Crosshair estava loucaço com o verdinho, Onway retirava a máscara do Crosshair e ficava tipo: "Uma rapaz, era pra esse cara tá relaxado ao máximo, como que ele tá de pau duro?" Bom, mas ele não representava ameaça até aquele ponto, e mesmo ninguém ali estando protegido e totalmente vulnerável a uma infecção, eles resolviam perguntar: "De onde você veio?" E de uma forma misteriosa, ele responde: a escola, onde tudo começa e tudo acaba." Então ele começava a falar um monte de coisa nada com nada, falando que era o lugar dos apóstolos. Ele falava que veio de novo, mas seus bagos estavam vazios, e falava que era o lugar onde planejaram um ataque a Choga e tudo mais. E por fim ele falava: "Até agora, onde Sneezy espera." Então com essas frases Taylor conclui: um dos líderes do SALT ainda está vivo. Então ele dizia que também era o lugar dos não infectados. E quando Taylor questiona, ele dizia: "Você já os encontrou, você já os viu." Porém, Taylor contesta, dizendo: "Eles? Não, eles são burros." O SALT eliminava infectados burros, mas o Crosshair dizia: "Não, você está errada. Todas com cicatrizes e escritas ao contrário nas costas, igual ao livro." Então ela se lembra do livro dado a ela pela fada da conveniência, Meu Legado. E ela até citava uma peroração no diário de Salt, ao qual o infectado ficava impressionado. "Peraí, você já leu esse livro?" E a Taylor até dizia: "Eu sei de tudo, seu merda." E o infectado questiona: "O quanto que você decifrou?" E vendo que a conversa estava fluindo, ela responde: "Bom, não muito. Só uns quebra-códigos. Apenas os 2 primeiros capítulos e os títulos dos outros." E o Crosshair responde: "Ah, os mais fáceis. É por isso que ele fez isso, sabe? Os não infectados nas colinas. Para se livrar dos mais burros."
Após isso, o Crossed começava a dar muitas informações. Tipo, já que tá aqui, vamos falar, né? Ele dizia que o terceiro capítulo é até que tranquilo. Uma troca aleatória de A por E. Você só precisa de um tempo, coisa que os infectados normais, segundo suas próprias palavras, não têm essa paciência. E também revelava que os Crossed conheciam muito bem a Taylor, porque ela era esperta e estava decifrando os segredos de Salt. Então, de repente, ele oferecia ajuda. E então, ele começava a dizer, 13 dias antes do 13º ano, 14 de julho de 2121. Então, nossos protagonistas perguntam, tá, o que vai acontecer daqui a 10 anos? O Salt vai voltar? Não, eu vou gozar. Antes que você me pergunte, sim, é isso que ele falou. Após essa declaração, o Onway questiona, tá, você falou dos não infectados, por que a gente tem que acreditar em você? E o infectado apenas dizia, você pode ir lá e testar por conta própria. Pergunte para elas quem o Bashful amava mais. Onway percebia em seguida que o Crossed estava ficando pálido, e Taylor dizia não acreditar em nada do que ele falava, e questiona se os Crossed limpam os mais burros, por que você está vivo? Eles queriam você morto? Por quê? Responde para mim! O Crossed abaixa a cabeça e nenhuma resposta era dada. Percebendo que tinha alguma coisa de errado, os dois iam verificar o que estava acontecendo com ele. E viam que ele havia se auto-sabotado. Um tempo depois, eles conversavam sobre o que havia acontecido. Com eles considerando que tanta droga usada pra, deixar o Crossed relaxado, que tudo que ele disse fosse verdade. Até porque ele citou os não infectados, os mesmos que eles haviam encontrado antes. Então, talvez fosse verdade. Então, Taylor tomava uma atitude, colocando a roupa de proteção e entrando até lá, pronta para fazer algum tipo de análise. Escalpelando o Crossed, assim como ela viu da última vez, dizendo que precisavam fazer algumas perguntas. A cena corta para a barraca, e Onway desaprovava a sua ideia de ir até as florestas sozinha. Então, do nada, a Taylor dizia Belém, respondendo que isso era um assentamento muito antigo, onde, em suas próprias palavras, os crentes em Cristo, sem troca, sem conversa e sem diversão, gente com estilo de isolamento total, se instalaram em um lugar sagrado, cujo acreditavam que o deus pirulito deles teria nascido nesse mesmo lugar antes da infecção. É sério que os caras colocaram um monólogo expositivo pra caramba só pra ofender Cristo e a igreja? É sério mesmo? E aí ela finalizava dizendo que um dia simplesmente sumiram, migraram, coisa de crente, loucura em movimento, viagem de peregrino, nada demais. Aí tá, ela dizia que com isso o Salt fez certas referências a essa tal de Belém. E aí ela conclui, o Salt deveria ter estado lá e feito um ataque, assim como ele fez em Choga. E que talvez tenham escolhido esse lugar por conta da estação ferroviária. Assim, eles partem, concluindo que aquela floresta em que eles estavam, os não infectados, era como se fosse uma base, pois estava próxima à estação ferroviária. Então, Onway os conduzia para Greengrass, que antes da infecção era um grande hotel. Eles chegavam lá e a Taylor pergunta, opa, cadê a Insa? Ela tá aqui? E uma garota responde, sim, ela está lá dentro guardando uma escotilha. Mas outra mulher manda ela calar a boca, dizendo que ela estava ocupada. E Taylor dizia, não, a gente só tá aqui porque a gente quer fazer umas trocas. Acho que tudo ficou meio ruim da última vez, sabe? E Taylor tentava passar uma boa impressão, tentar pagar uma de gente boa. Mas a mulher responde, olha, sem conversa até a Insa chegar, tá bom? Vocês querem troca? Beleza, tá aí. Peguem o que quiserem e deixem o que não quiserem. Mas ela deixava bem claro, nada de perguntas e nada de explorações. E a Taylor era obrigada a aceitar. Aí depois o Ulfox chamava a sua chefe falando, olha só o que eu encontrei. E lendo esse livro, ela descobre que Greenbrier era na verdade um resort, onde antigamente era um antigo abrigo nuclear do governo. E aí ela pensava alto, nossa, quem o Bashful amava mais? As noivas ruborizadas. E aí ela repetia, as noivas ruborizadas. E as mulheres que estavam ali do lado, elas entendiam outra coisa. E aí uma delas falava, eita, mata todo mundo. E lembra dos não infectados que o Crossed havia falado? Não eram aqueles burrinhos, eram elas. Essas mulheres aí trabalhavam para os Crossed. E quando Taylor falava isso em voz alta, elas percebiam a merda e mandava que matassem todo mundo. E aí depois disso começava uma troca de tiro muito intensa. Um bagulho jogado e desnecessário, mas eu vou deixar pra falar isso mais pra frente.
Aí tá, por conta da Taylor ter abrido a porra da boca dela, acabou em várias baixas pra eles e o Onway foi atingido. Foi tudo um desastre. E Taylor não conseguiu as respostas que tanto queria. E aí depois eles voltavam e a Taylor escrevia um pouco, como sempre, pensando no que ela poderia fazer agora. Então ela dizia que não existia jeito bom ou jeito ruim, apenas o jeito certo. Só tem uma coisa que funciona para a espécie humana. Então, em lágrimas, através de um rádio, ela dizia: "Nós encontramos o bunker principal deles, onde tudo começou, o lugar de onde eles têm saído esse tempo todo. Nós precisamos de você." Assim terminava o nosso capítulo 16. Nosso penúltimo capítulo começa com Taylor bastante apreensiva, dizendo que o ser humano era um animal mais confuso que existia, pois nunca falavam o que realmente queriam. E aqui ela se despedia de Cautions e Onway, dizendo que se veriam em breve, mas naquele tom meio de incerteza. E aí eles diziam: "Puxa, você tem certeza que não quer ficar? Pode ter alguma coisa importante sobre os Crossed por aqui." Só que ela estava muito estressada com o que aconteceu anteriormente. Ela pediu ajuda pro Bailey, ela ficava meio: "Puta que pariu, eu fiz merda, só que não tinha outra opção. Eu vou ter que ir lá resolver essa merda." Mas ela não explode. Na verdade, ela dizia do jeito mais amigável possível: Só toma cuidado vocês dois, tá bom? Nada de armamentos, nada de riscos, tudo bem?" Então, com dor no coração, ela se despedia de Cautions, não tendo a certeza de um reencontro futuro. E aqui já tá ficando clichê. Ela diz aqui em seu monólogo que lê um livro que é igual à sua situação. Um livro de um tal de Burt Silverberg. Que eu falei errado, mas tô nem aí. Que é onde ele consegue ver o pensamento dos outros. Ele vê o que tem na cabeça de cada pessoa. E em momentos assim, ela queria muito ver o que se passa na cabeça das pessoas, para ver o que elas realmente querem dizer. E por fim, ela falava: "Olha, Cautions, eu tô sentindo alguma coisa errada, eu não sei o que é, mas façam o que eu disse. Não se metam em confusão, tá bom?" Assim, entrando no trem e finalizando dizendo: "E venha nos visitar, tá?" Mas assim que ela entrava, ela tinha um pensamento / visão meio estranha. Ela via todos os seus entes queridos como Crossheads. Aqui representa o seu pensamento. Se eles fossem Crossheads, será que eles seriam mais verdadeiros? Eles diriam o que realmente querem? E bem, assim que ela entrava, ela dizia que ficou pensando nesse livro a viagem inteira. Onde aqui ela começa a dar alguns detalhes, falando que o cara, o telepata do livro, vai se quebrando aos poucos por saber demais. Ela tinha uma viagem muito doida a respeito disso. Um monólogo desnecessário, eu diria, viu? Entretanto, o maquinista do trem era forçado a parar. O motivo da parada era o Bailey. E aí ela perguntava: "O que você quer, cara? Eu só quero ir pra casa." E ele responde: "É a minha trilha, é o meu trem. Eu não preciso justificar pra pagar uma corrida. E a gente por acaso se esbarrou contigo. Coincidência, né?" Entretanto, Taylor estava sem paciência. "Olha, cara, eu já te passei tudo o que eu precisava. Só me deixa voltar pro abrigo." Um exército de Salt, um exército de infectados domesticados. Isso é tudo? Que coisa, né? Nunca imaginei que um dia as pessoas veriam o próprio terror. Então Taylor pergunta: "O que é isso atrás de você?" "Ah, o que? Isso aqui? Ah, claro. Representa como se fosse um troféu de cada vitória nossa." E a Taylor ficava: "Meu Deus, você é doente, cara." E a propósito, a gente se encontrou com alguns Crossed dias atrás. Idiotas criados para a guerra. Só que nossos recrutas de Kingstein deram um jeito neles. E esse jeito era um recrutamento. E a Taylor questiona: "Peraí, você tá com eles?" E ele responde: "É claro. Anos contra o inimigo, eles estão doidos para se redimir." E a Taylor ficava, bravona com ele, falando: não acredito que você tá fazendo isso, cara." E a mulher ali no canto pergunta: "E outra coisa, cadê o moleque, Taylor?" E bem, ela respondia bem brevemente que ele ficou no acampamento fazendo uma missão. E logo em seguida, ela pergunta para o Bailey se ele estava seguro. Ou melhor, se ele estaria seguro. E o Bailey responde: "Bom, vem com a gente, e aí ele vai estar." Vai ser uma puta batalha, Taylor. O nosso conflito finalmente terá fim. Você tem que escolher um lado, Taylor. É agora ou nunca. E a Taylor ficava: sei lá, cara, eu só não quero ver. E logo em seguida a Taylor passava um documento pra ele, que era sobre aquele bunker do capítulo anterior. Praticamente falando: toma essa merda aí e faz o que você quiser.
Aqui a arte dá uma decaída legal, mas enfim. Ela dizia, escuta aqui, os não infectados estão lá fora, cercando firme. Eles têm máscaras de gás, tatuagens, não vai ser difícil reconhecê-los. A melhor chance é abordagem múltipla. Pegar-os de surpresa e tei. Porém ela era interrompida. Neste quadro terrível, ela fazia uma cara esquisita. Aí do nada ela falava, só falava aí. E o Bailey dizia, talvez eu tenha entendido por que você tá indo na direção contrária. Alguém com seus talentos faria um estrago. E depois disso, eles se despedem, ambos tomando seus caminhos. E quando ela prossegue com a sua viagem, ela detona o Bailey, falando, seu merda, esse cara é um bosta, ele não vale nada. E ela praticamente fala, se eu tivesse a telepatia do cara do livro, rapaz, ele estaria ferrado, hein. Aí depois ela voltava pra essa porra desse livro do Salt, falando, eu tentei ler aqui de novo, tentei decifrar alguma coisa, mas não decifrei nada. Umas tramas jogadas que não levam a lugar nenhum, meu Deus do céu. E mano, vai parecer que eu tô zoando, mas eu não tô. Aqui ela se pergunta, caramba, será que eu tô chapando? Aquela varinha de fumaça que a Rissa me deu ainda tá fazendo efeito? Ela se pergunta, mas caramba, por que ela deu isso pra mim? Que era aquilo? Era veneno? Que era aquela merda? E aqui ela fica numa noia, falando, nossa, mas o que o Salt queria dizer com aquelas cartas, aqueles livros? O que ele tava querendo passar? Ela ficava numa paranoia do tipo, mano, eu preciso saber o que isso significa, o que tá escrito aqui. Mas ficava só por isso mesmo, cara, é sério, não tô zoando, é sério, é só isso. Aqui essa parte é só encheção de linguiça. Resumindo tudo num lero-lero do que ele tava querendo dizer, o que ele quer dizer, o que ele quer passar, que não sei o que. É um monólogo inconclusivo sobre as intenções do Salt e o último capítulo que ela não conseguia codificar. Passado-se um tempo, ela finalmente chegava em Murfreesboro. Ela chegava lá e a primeira coisa que ela via era a líder mais incompetente do mundo, a Imar. Ela chegava e falava, opa, voltei, e aí, quer um relatório? Só que ela dizia, não, tô muito afim não. E preocupada, a Taylor pergunta, puxa, mas o que foi? E ela responde, a guerra, a sua guerra. E aí ela dizia, não, me falaram pela rádio que tá todo mundo pronto. A grande guerra está a um passo de começar. Mas não acho que você vai querer isso, né? Só que é isso que é engraçado, né? Isso tudo tá acontecendo e ela bota a culpa na Taylor. A Taylor que sempre avisava pra ela dos Crossers inteligentes, ela falava, vai se foder, você não tem voz aqui, eu que mando nessa merda. Aí quando alguém tem culhão de fazer alguma coisa, ela fala, aí tá vendo, Taylor, o que você fez? Você trouxe a guerra para nós. Tem mais o que se foder mesmo. E aí depois ela se dirigia para a central da Radionet, pois alguém estava falando pelos altos-falantes a respeito da guerra e de tudo que vocês já sabem. E aí ela questiona pra um dos caras, quem é que tá falando aí? E aí ele responde, a Tenente Steed, uma amiga do Bailey, que é aquela mulher que sempre anda com ele. Mas em seguida ela perguntava, Taylor tá escutando? Aí ela ficava falando, eu tô aqui com o seu aprendiz, que não sei o que, aquele gostoso. Mas fica suave aí, beleza? Só que do nada a transmissão dela não era cortada. E a Taylor ficava, ué, o que houve? E um dos caras responde, bicho, tá acontecendo alguma interferência aqui muito louca. Aí parecia que algum brasileiro hackeou a estação de rádio dele, cheio de kkkkkkkkk. Aí depois disso eles sacavam, entendi, os Crossed estão invadindo a nossa rádio e escutando tudo que a gente tá falando. Por isso os vários ataques, as várias invasões, porque eles estavam escutando o Bailey faz tempo. E eles ficavam, caramba, ferrou, eles estão sabendo de tudo. Então, ela ia embora, dizendo, meu Deus, espero que a Caudions e o Onway fiquem bem, eu sabia que tinha alguma coisa de errado, eu sabia. Enquanto isso, o pessoal avançava. Ela andava em direção até a sua casa, mas quando ela chegava na porta, ela via algumas pessoas, que foram pro Vasco. Aí ela pensava, ih, rapaz, deu ruim, deu merda já. Ela entrava dentro da sua casa e nessa hora não passava nem Wi-Fi. Era ele, Robbie, segurando sua filha no colo, o Musta na cadeira com a barriga zoada, pra não dizer outra coisa, e dessa forma que terminava o nosso penúltimo capítulo. Nosso grande e último capítulo, com o nosso Robbie dizendo, e aí Taylor, você vê, né? Nós estamos tão ansiosos para apertar o futuro, estamos esperançosos em viver como uma espécie inteira em extinção. E a Taylor fica desesperada, por favor, não machuque ela. Então ele solta a menina e falava, vai lá,
Você tem uma missão a cumprir. Você é uma de nós. Faça o que você foi feita para fazer. Aí a Taylor fala, não faz isso. Eu te amo, nós somos sua família, que não sei o quê. Então aqui ele revela o verdadeiro nome dela, Elena, dizendo que ela era uma das maravilhas criada por Salt. Ele dizia que ela devia aprender a lição, assim como todos os outros aprendem. A lição começa com não precipitação, não desespero e não piedade. Algo que ele teve que aprender com seu irmão de consideração nas folgas. Dizendo que esse foi o resumo de sua juventude. Enquanto isso, Bailey e o restante estavam se divertindo à beça com a invasão. A cena volta para os dois, e Taylor dizia aqui que ela leu um pouco do diário do Salt, dizendo que a conquista como um todo não fazia parte do plano. E ele se impressionava, dizendo, olha só, você entendeu. Robbie revelava que a infecção Crossed nunca duraria 100 anos. Exatamente por isso que Salt criou esses experimentos de Crosseds inteligentes, porque dessa forma eles poderiam se autopreservar. Propagando a sua infecção/linhagem era o melhor jeito disso nunca acabar. E finalmente Taylor questiona, mas o que diabos o Robbie queria com isso? Mas ele responde que não tem certeza, talvez união, junção. Então ele se abaixa e perguntava qual é o nome dela. Mas Taylor responde que eles não deram um nome a ela. Aí do nada, por um milagre divino, o Musta acorda e dizia, meu amor, vem cá querida, vem aqui. E mesmo ele correndo o risco de se infectar, ele dizia que queria abraçá-la uma última vez. E que depois disso, ela devia se afastar. E aí ele fica infectado, rapaz, pois é. Então eles entram em uma briga corporal, Robbie lhe dá um pipoco na cabeça e Musta passa a faca no pescoço dele. Nessa confusão até a menininha aparece e ajuda o pai dela. Então Robbie, em seus últimos momentos, por conveniência do roteiro, ele dizia, Taylor, você precisa me ouvir, Taylor, escute com muita atenção. Ele revelava, por algum motivo, que Bashful esmagou Sneezy, porque ele não era confiável e não queria ficar parado. Então, ele exterminou 50 pessoas em Bonetown, nas colinas. Aqui começa um show de exposição. Robbie dizia que ele enfrentou alguns infectados, deixando os verdadeiros para trás, os verdadeiros no caso, os não pensantes. Robbie dizia que ele e o Crossed do capítulo anterior tiveram a missão de reunir fiéis, pois o plano visava uma fusão. Nós ouvimos tudo pela rádio, enviamos sinais, fizemos isso por anos. E aí Taylor descobre a origem dos estalos. Então mesmo enfraquecido, ele continua. Eu estive te vigiando por muito tempo. Aqueles lampejos, eu enlouqueci por eles. As pessoas acreditavam em você. Você é a esperança deste ano. E aqui acontece a conclusão do personagem. Ele literalmente diz, você venceu, Taylor. Você nos venceu. Este era o trágico fim do Robbie. Rest in peace, brother. Após isso, várias pessoas falavam no rádio ao mesmo tempo, dizendo que caíram na armadilha dos Crossed. Outros diziam que os não infectados não eram guerreiros. E assim por diante, até Taylor finalmente dizer, calem a boca. Todos vocês calem a boca. Então Taylor começa a transmitir e dava o maior caô da sua vida, dizendo que na verdade haviam Crosseds escondidos nos bunkers, onde não estavam lá para protegê-los, mas sim para mantê-los. Bailey ouvia essa mensagem, e o Bailey dizia, essa mulher tá ficando louca, ela acha que eu sou idiota. Então Steely falava no lugar dele, ameaçando, dizendo que Bailey disse para ajeitar a sua postura, caso contrário a coisa ficaria feia. No entanto, ela dizia, Onway, você está me ouvindo? É o seu pai. Nós mentimos. Mas quando ele pedia para que desligasse, o próprio Onway dizia, não se atreva, seu merda. Então ela continua dizendo que ele não era um voluntário. Ele se sacrificou por ele para que pudesse escapar. E Taylor dizia que ela e os outros o entregaram, o usaram, e por fim, ele morreu os odiando, e desde então, vem mentindo para ele todo santo dia. Ela também acrescenta que Bailey matou seu pai para garantir a coordenação. Então, sem querer papo, o Onway vai lá e dá um chute no Bailey, derrubando o homem do cavalo, assim tendo uma vingança, entre aspas, né? Então, Taylor coloca sua roupa de proteção, assim se preparando para partir. Mas a menina se mostrava incomodada com isso, falando que queria ver o seu rosto. E ela dizia, tá bom, tudo bem, querida.
Então, assim confiando em sua filha, ela dizia: vamos, querida, e não olhe para trás. No entanto, ela pergunta: mas mãe, você não quer o seu diário? Lembra do caô da Taylor? Então, o Bailey acreditou. Ele chegava com toda a sua rapaziada acreditando que os Crossed restantes estariam ali. Então eles abrem a porta do bunker e estranhamente sai uma neblina. Coincidentemente se deparando com uma máquina de fazer neblina. E de repente, uma mão ativava um mecanismo, fazendo com que alguns Crosseds pequeninos caiam na máquina, acontecendo com eles o mesmo processo de fazer carne moída. E aí a máquina de neblina explode, liberando aquela fumaceira, bicho. O pessoal da comunicação começava a ouvir umas vozes muito estranhas que falavam um monte de baboseiras e atrocidades. E aí Má aparecia do nada e falava: Taylor, você tá aí? E Má perguntava o que estava acontecendo. Então por fim ela responde: não, desculpe, Má. Paz para todos, mas não. Então ela ia embora de Murfreesboro com sua filha, onde a mesma dizia em seu monólogo, dizendo que neste dia chorou pela primeira vez. E sua mãe dizia seu nome pela primeira vez, Now, onde ela havia gostado muito desse nome. E acabava com todo mundo transformado em Crossed, tacando o terror em tudo que é lugar. Assim acabando com a nossa história. E finalmente terminamos com esta merda. Eu já vou adiantando aqui, rapaziada. Talvez você deve ter percebido que minha narração mudou ao longo dos vídeos e tudo mais. É porque, cara, conforme a HQ foi progredindo, eu fiquei cada vez mais desanimado, cara. Não me dava vontade de gravar. Sério, não dava vontade de olhar pra essa HQ, ler, tentar entender esses diálogos e interpretar pra vocês, narrar pra vocês, porque, cara, começou a decair de um jeito tão porco. A escrita dessa HQ se provou, cara, ser quase igual às outras, e aí ficou desanimando e desanimando, porque é sempre a mesma coisa, cara, não muda nunca. Mas ok, vamos lá, vamos começar aqui direito, desculpa, tá? É que eu queria desabafar isso pra vocês, porque, cara, não dá. Crossed 100 anos chegou ao fim nesse canal. E eu tenho que admitir pra vocês que foi uma das piores experiências que eu já tive com uma HQ na minha vida. E não é exagero, não é sensacionalismo, não é forçada de barra. Não, é minha pura e sincera opinião. Mas vamos começando por partes, vamos lá. Vou começar aqui falando da primeira fase, entre aspas, né? Que seria do capítulo 1 até o capítulo 6, né? Por quê? Porque esses 6 primeiros capítulos foram escritos pelo próprio Alan Moore. Ele foi lá, escreveu diretamente, idealizou tudo e depois ele saiu da produção. Os 6 primeiros capítulos são com toda certeza a melhor coisa de toda a HQ. A ambientação é realmente incrível. Ele tem uma pegada muito The Last of Us, sabe? Um mundo pós-apocalíptico, onde as cidades estão em ruínas, mas a natureza se tornou muito mais presente. O cenário e a ambientação é simplesmente deslumbrante, cara, deslumbrante. E aqui temos uma pequena apresentação dizendo: nossa, como será que era um mundo antigamente? Aqui existiam cidades funcionais, milhões de pessoas caminhando pelas ruas todos os dias. Mas como será que era isso? Como será que eles viviam? Como será que era um mundo antigamente? Como será que era um mundo no passado? Isso era muito incrível, cara, era impressionante. Mas já que estamos no começo, eu tenho que falar da coisa que mais me incomodou, cara, que são simplesmente os diálogos. Sério, cara, é a pior coisa de toda a HQ, disparado. O Alan Moore, ele quis inventar moda, cara. Ele quis colocar uma lógica barra realismo, barra filosofia de um idioma perdido, sabe? Onde a linguística original do mundo antigo foi perdida. Aí agora eles se comunicam de uma maneira arcaica, entre muitas aspas, né? Uma forma de tentar resgatar como era a linguagem do passado. Vai tomar no cu. Cara, é um lixo essa comunicação deles. Ah, eu estou sexando, estou craneando. Eu te coração, sexo, precisamos fazer alguma coisa. Cara, vai se foder, que bagulho horroroso. Isso não me deixa imerso durante a história. Não, pelo contrário, isso quebra a imersão, porque eu tô tentando entender que porra eles estão falando, mas eu não consigo entender nada. Sério, cara, eu tenho uma dificuldade muito foda
pra tentar interpretar o que eles estão falando. Qual que é o contexto do diálogo deles. Eu tenho muita dificuldade, cara. Caralho, se eles têm contato com os livros do passado, porque eles têm muitos livros, cara. Eles têm umas bibliotecas foda. Então, se eles têm uma biblioteca muito diversa, muito ampla, por que caralho eles insistem em falar essa merda se eles sabem como era a comunicação do passado? Não. Pra descrever um pensamento, eles falam craneando. Mas pra descrever um abrigo, né, onde todo mundo tá junto, eles falam assentamento. Exatamente como tá no dicionário, bonitinho, correto. Para contextos libidinosos, eles falam sexando, mas quando eles são designados para fazer uma exploração em um local desconhecido, seja para fazer anotação, mapear o local, eles falam missão de reconhecimento, exatamente como é no original. Pera aí, como assim? Para uma palavra simples, eles complicam, mas quando a palavra tem uma certa complexidade, eles falam exatamente como é. Porra, como assim? Pera, se você pegar pra ler o texto, você vê essa incoerência narrativa. Com palavras complexas que eram pra eles simplificarem, eles falam correto, mas para uma palavra simples, que é só falar, estou pensando, eu tive uma ideia. Não, eles têm que complicar. Eu craneei. Estou craneando. Vai se foder, porra. Linguagem de retardado. Aí beleza, vamos continuar. Os personagens, opa, vamos lá, os personagens. Cara, eu vou falar aqui, logo de cara, que esse início, ele tem os melhores personagens da HQ. É sério, cara, é sério. Tipo, a apresentação deles é legal. Sim, eu estou impressionado, eu também estou impressionado. Esse início, cara, ele apresenta personagens bacaninhas, pô. O Keller, o especialista em mapas e um pouquinho de geografia. A Taylor, que é mais pra armazenar informações que ela coleta durante as missões. A Cautions, que é meio que uma aprendiz da Taylor, né? Que é como se fosse uma filha adotiva dela. Cara, todo o restante do grupo, eles tinham um potencial muito legal pra ser trabalhado. Eles tinham um contexto, uma certa dinâmica que funcionava ali, entende? Então se os caras tivessem segurado essa vontade incontrolável de colocar um gore a cada 2 páginas, dava pra fazer uma história legal, cara. Tipo, todo mundo reunido, bacana, todo mundo investigando sobre os Crosseds inteligentes, tentando entender todo mundo junto, sabe? Do capítulo 5 ao capítulo 6 é revelado sobre os Crosseds inteligentes, né? Todos eles criados pelo Salt. E também a apresentação do próprio Salt. Então imagina, cara, esse grupinho aí de sobreviventes tentando entender que merda tá acontecendo, todo mundo trabalhando junto, todo mundo descobrindo um pouco mais sobre esses Crosseds inteligentes, né? Criando uma dinâmica muito interessante entre sobrevivência no mundo pós-apocalíptico 100 anos depois, tá ligado? Dava pra fazer muita coisa, mas não, esses caras decidem ir pelo caminho mais fácil e mais porco possível. Caralho! É chato, velho, é chato. O gore, ele só aparece pra, tipo assim, ele te causar um impacto, que é pra você ficar tipo, nossa, caramba, isso é muito pesado, nossa, eu estou traumatizado, Crossed é a obra mais violenta de todos os tempos, minha nossa, minha nossa. E aí depois disso, a cena do gore acaba, você fica meio cabreiro, e aí depois, vida que segue, a história continua, sem consequências, sem peso narrativo e sem uma boa estrutura. É o caminho mais fácil para você terminar uma HQ, concluir uma história o mais rápido possível e você ter menos trabalho. O que é um lixo. Eu odeio isso. Caralho. Não é difícil, mano. É só você usar os personagens que você estabeleceu e você apresentou, cara. Dá pra fazer uma história legal, velho. É só desenvolver, cara. Porra. Se tem 18 capítulos, porra, usa pelo menos 6 pra desenvolver os personagens, desenvolver o grupo, desenvolver a trama. Porra, não é difícil. Mas não, eles fazem tudo corrido, eles apresentam um monte de personagens, eles jogam personagem, e eu até tô falando errado, porque puta que pariu, velho, é tão chato e decepcionante, cara. Tá, mas aí a gente entra na segunda fase, entre aspas, da HQ, que é do capítulo 7 até o capítulo 12. E já adianto que essa é a pior parte da HQ. Sai o Alan Moore e entra o Simon Spielberg, que é o mesmo escritor de Wish You Were Here, né? E aqui já vou dizer logo de cara que eu não gosto da escrita dele. Eu não acho ele pior do que o David Lapham. Pra mim, o David Lapham, puta que pariu, é o escritor de Crossed Psychopath e Yellow Belly. Cara, eu nunca vi outras obras dele,
Eu não sei se ele é bom com outros estilos, se ele manda bem com outras histórias, eu não sei, porque eu nunca vi. Mas com Crossed, esse cara não dá. Esse cara não sabe escrever Crossed. Se você dá pra ele Crossed, ele vai escrever lixo. Vai sair merda de lá, vai sair cocô. O Simon Spielberg, ele é melhor que o David Lapham. Mas ainda assim, a escrita dele, cara, não é bacana. Porque, tipo assim, eu já percebi um padrão. O Simon Spielberg, ele costuma escrever as suas histórias de uma forma meio lenta, né? A progressão, ela é bem devagar. Isso me incomoda muito, cara, porque o Simon, ele coloca muito monólogo, vai desenvolver muito lentamente, mas no final não desenvolve nada. Tipo, é a mesma coisa de você querer fazer uma limonada com um limão e 3 litros de água, tá ligado? Não adianta você botar um gelinho pra refrescar, um açúcar pra adoçar, vai ficar uma merda e vai ficar faltando. O Simon Spielberg, ele tem esse estilo e me incomoda muito. Porque aqui é deixado de lado toda aquela trama dos Crosseds inteligentes. Tipo, caralho, eu não quero saber qual é o nome do maldito livro que a Taylor tava lendo na noite passada. E o que isso tem a ver com a sua situação atual? Não, eu não quero saber disso. Eu quero ver os Crosseds inteligentes. Eu quero ver como funciona essa sociedade de infectados inteligentes. Eu quero ver como é que eles agem. Tipo, o que é a violência para esses Crosseds? É algo natural? Eles veem isso como se fosse uma religião? É como se fosse algo engraçado? Como que eles se sentem? Eles se sentem superiores aos humanos? Eles se sentem uma nova raça? Eles se consideram uma outra espécie? Eles se veem como superiores? Para eles, o que significa ser um cruzado? O que significa estar infectado? É isso que eu quero ver, eu não quero ver o nome do livro que a Taylor leu no dia anterior e tudo mais. Não, não! Questão de linguiça desnecessária, cara, isso me dá um ódio. E pra piorar, a história daqui pra frente, ela muda completamente, cara. É como se fosse outra história baseada na anterior. Todos os capítulos são 90% monólogo, pensamentos, ai que não sei o que, querido diário, hoje eu tive um pensamento estranho, nossa, isso é muito parecido com um livro que eu li na noite anterior, escrito em 1987, pelo artista Tirosvagos, que falava sobre um drama que ele não sabia para onde estava indo. Nossa, diário, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei se eu vou descobrir tudo sobre os Crossed, vai tomar no cu, HQ de merda. Pra piorar também tem uma das piores personagens, se não a pior personagem da HQ, que é a Imar, que é a líder da porra daquela cidade de merda de Murfreesboro. Não, a Taylor chega nela e falou: Imar, seguinte, cara, a minha cidade natal, ela foi invadida por Crosseds inteligentes, todo mundo morreu, eles fizeram coisas terríveis com a minha família, com os meus amigos, eles são inteligentes, eles são perigosos. E a Imar fala: ah, Taylor, cala a boca, Taylor, você não sabe o que você tá falando, cara. Crosseds inteligentes não existe, não existe. Aí beleza, aí depois eles sofrem um ataque e inocentes morrem por culpa dela, porque ela não teve culhão de fazer alguma coisa e escutar a sua amiga. Aí beleza, aí depois disso a Taylor chega na Imar e fala: ô Imar, eu falei pra você, cara, eu falei pra você que os Crosseds inteligentes, eles são reais, eles são perigosos, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ir lá e tem que revidar primeiro, senão eles pegam a gente. Aí ela fala: cala a boca, Taylor, cala a boca, você não sabe o que você tá falando, Taylor, porra, meu, chata pra caralho, meu. Aí beleza, chega um pouquinho mais pra frente, mais inocentes morrem por culpa dela, porque ela não fez nada. Aí quando a Taylor chega nela pela terceira vez, Imar, faz alguma coisa. Tem pessoas morrendo, os Crosseds inteligentes são reais, caralho. Aí qual que é a resposta dela? Cala a boca, Taylor, chata pra caralho, mano. Aí teve que aparecer um cara, um completo desconhecido de lá da puta que pariu, fazer um golpe de estado e pegar o poder dessa inútil, que é o único cara que teve culhão de falar: galera, cada um pega uma arma, vamos lá caçar os Crosseds, porque não tá dando mais, não tem jeito, a gente tem que revidar. E revidaram, e deu certo. Então eu tive que ver 5 capítulos de 18 dessa ladainha. É sério, tu tá me tirando, cara. É palhaçada uma coisa dessa. Aí quando eu fico fazendo brincadeiras nos meus vídeos,
O pessoal fica falando, nossa, mas você fica zoando muito. Eu vim aqui pra ver uma HQ séria dessa, uma HQ super tensa, e você fica fazendo piada, mas caralho, como que eu vou levar a sério um lixo desses? Me fala aí. Puta que pariu. Aí tem que levar a sério, porque é Crossed, é violento, tem gore. Aí tá, depois dessa Putaria. sem limites aí, chega aí o finalzinho da segunda parte, né, que é entre o capítulo 12, né, 12 e 13, né, onde mais uma vez, os Crossed inteligentes não são explorados, suas ações não têm peso, a sociedade inteligente dos Crossed é completamente deixada de lado, cara. Você tem ideia do que é isso? Toda aquela sociedade foda de infectados que pensam que conseguem se passar por seres humanos é deixada de lado, é esquecido, é jogado de canto. A melhor coisa da HQ, a coisa mais atrativa que você veria, é inutilizado, deixado de lado, porque 90% desse lixo é monólogo. É ela dizendo que leu um livro da Puta que pariu, da casa do caralho. que falava uma coisa muito foda e que tinha a ver com o que ela tava passando. É isso. Isso é coisa de 100 anos. É sério mesmo. Cara, foi uma perca de tempo. Fudida, né? Essa HQ. De verdade mesmo. Eu tô arrependido de ter lido essa HQ. Não agregou em nada. Só me deixou estressado porque eu tive que interpretar um idioma que... um lixo. A história começa lá em cima, lá no topo, tá ligado? 10 de 10. Nossa, ambientação foda, personagens legais, a protagonista muito bem apresentada, um mundo muito bem apresentado, um potencial gigantesco. Aí começa a decair e afunda lá no inferno. E aí eu sou obrigado a escutar esse tipo de comentário. Ai, você fica zoando muito, você tem que levar a sério, porque é Crossed. Garfienes está decepcionado com você. É esse tipo de merda que eu tenho que escutar. Tá, e depois, em compensação, já que os Crossed inteligentes não são explorados, a melhor parte da HQ não é explorada, nos é apresentado os Crosseds domésticos. Pois é, uma coisa que eu pensava ser impossível, né? Simplesmente se tornou real. Crosseds que são domésticos, né? Que você pega um Crossed, você educa, você dá carinho, você dá amor, você passa a mão na cabecinha dele, dá comidinha na boca, e ele vira seu amiguinho. Ele vira seu parceiro, ele vira seu parça. E quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu pensei, caramba, interessante ver por essa perspectiva. Mas isso aqui não é Crossed. Isso aqui é tudo menos Crossed. É como se fosse aquela coisa do God of War, aquele novo God of War, tá ligado? God of War Ragnarok é um bom jogo nórdico. Ele é um jogo bacana, um jogo legal, tem uma jogabilidade, pô, muito foda, poderes legais, tem uma história ruim, mas ainda assim uma construção de mundo até que bacana, mas não é God of War. É tudo menos God of War. Aqui acontece a mesma coisa. O conceito é levemente interessante, mas não é Crossed. Isso não é Crossed. Você pode argumentar qualquer merda aí nos comentários, defender o Alan Moore, o Simon Spielberg, qualquer coisa, mas você não vai me convencer do contrário. Isso aqui é um lixo. Mas também essa coisa da família dela, vai tomar no cu, mano. Essa relação dela com o Musta, Puta que pariu. pior casal de Crossed. Ou casalzinho disfuncional sem química, velho. Puta que me pariu. O tempo todo na HQ eles ficam discutindo, ficam falando, eu gosto de você, mas eu não quero fazer uma família. Mas eu quero fazer uma família. Eu gosto de você, mas você é muito babaca. E fica nessa ladainha, mano. Vai se fuder, cara. Tempo de tela é desperdiçado para desenvolver entre aspas, essa relação que não funciona nem aqui, nem na China, cara. Cara, mano, eu tô sendo feito de otário, velho. Eu li essa HQ e tava escrito na minha testa assim, otário. Cara, é foda, velho, é foda. E sabe o que é o pior? Os gringos amam essa história. Se você for lá no Reddit dos gringos a respeito de Crossed, meu irmão, os caras vão bater palma pra isso aqui, vai falar, nossa, obra-prima, Alan Moore, Alan Moore. Meu irmão, os caras pagam um pau do cacete pra Wish War Here e 100 anos. E eu vejo isso e falo, não é possível. Não é possível. É só eu que sou burro e não entendi essa história.
Eu li essa história de ponta cabeça, porque não é possível. É só eu que achei isso um lixo. Só eu que achei um lixo. Não é possível. Mas enfim, aí chega a sequência final. E a sequência final, nada se salva. Nada se salva, é tudo um lixo. Jogado. Péssimo. E não tem muita coisa pra falar a não ser isso. É um lixo. E o final... vai Tomar no cu, mano. Não vou falar o que do final, aquele finalzinho porco. Nossa, chechelento. Eu vejo aquele final e fico tipo, Caralho. que final cachorro. Cara, sei lá, velho. Eu só sei que eu... Nossa, eu desgostei dessa HQ num nível que vocês não estão ligados, cara. Pô, arrependimento, cara. Arrependimento. Só não foi tempo perdido porque eu fiz vídeo pra vocês, né? E vocês gostaram, né? Quer dizer, a maioria gostou, pelo menos. Uma boa parte curtiu essa jossa aqui. Eu dou uma nota 4 pra esse lixo aqui, mano. Deve ter coisa que eu esqueci de falar, com certeza. Eu esqueci de falar alguma coisa aqui, porque é muita coisa pra falar, cara. Muita coisa mesmo. Mas eu acho que o recado já tá dado. Eu achei essa história uma merda. E eu daria uma nota 4. Daria uma nota 4. De 3 pra 4. Essa HQ é realmente medíocre. Nada se salva nela, quer dizer, algumas coisas se salvam. Mas no geral é um lixo completo. Eu não faria vídeo de novo de Crossed de 100 anos, não faria. Você pode me pedir, eu não vou fazer, desculpa, eu não vou ler esse lixo de novo, perdão. Cara, é isso aí, velho, eu vou ficando por aqui. Eu não vou editar esse vídeo aqui, não vou fazer umas edições mirabolantes. Eu vou testar para ver se vocês curtem esse tipo de vídeo mais podcast, entre aspas, onde o que mais importa é minha fala e não o que tá passando no vídeo. Eu vou testar para ver se vocês gostam. Se vocês não curtirem, eu faço um sistema de vídeo mais curto, com mais edições, mais editado, né? Só para testar, eu quero saber se vocês curtem esse tipo de coisa. Mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Falou, até mais. Abraço.